Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos continuar por meio do estudo de número 38, analisando ainda o capítulo relativo à vida espírita, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Estamos tratando das características e de como os espíritos vivem no plano espiritual após o desencarne e as suas relações com o mundo físico. Já passamos por diversos conceitos e hoje continuaremos analisando a questão das relações existentes entre os espíritos e os encarnados, e também a simpatia existente entre eles. Pergunta número 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Notem que a reunião dos espíritos após a morte depende de como cada um viveu e qual a sintonia e nível evolutivo que cada um está. Quanto mais interligados por laços de carinho e de amor, e quanto mais sintonizados com a providência divina, mais tempo ficarão juntos, podendo, portanto, reunir-se para novas reencarnações, caminhando lado a lado. Além disso, aqueles que estão distanciados de amigos e parentes podem estar assim por conta de uma punição, porque abusaram desses relacionamentos, porque não viveram conforme a ética divina e por isso precisam manter-se afastados daqueles que amam, a fim de que possam refletir e valorizar a convivência humana e o sentimento fraterno. Passemos então às relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, e também falaremos sobre as metades eternas. Pergunta número 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos afeições particulares? Então, além dessa simpatia geral que nós temos com certos grupos, têm os espíritos simpatias particulares? Resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Então, da mesma forma que na Terra nós temos simpatia por outros seres, os espíritos também. A diferença é que lá o laço é mais forte quando há essa união. Por quê? Estão sem o corpo material, que é um laço lá no plano espiritual que não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Por isso os laços são mais fortes, porque estão sem qualquer vinculação com as paixões terrenas. E às vezes pode parecer difícil para a gente entender, porque estamos mergulhados na carne. Mas é só a gente imaginar que no plano espiritual nós não temos as mesmas sensações e necessidades do corpo físico, que muitas vezes atrasam a nossa marcha e nos mantêm paralisados, muitas vezes. Lá não há as vicissitudes das paixões para aqueles que já sintonizam com o bem, e por isso esse obstáculo permite um laço maior entre aqueles que têm afeto. Pergunta 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Lógico que sim, né? Resposta: só entre espíritos impuros existe o ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Isso serve de alerta para todos nós. Os espíritos vinculados ao ódio, à revolta, ao atraso evolutivo, sentem ódio entre si. E, inclusive, alimentam esse ódio junto aos humanos. Estamos estudando na obra Libertação de André Luiz que grupos imensos buscam influenciar os homens, insuflando ódio, divisão e revolta.
No Livro dos Espíritos temos essa mesma informação, não é? Que espíritos trevosos, espíritos que querem o mal, insuflam nos homens as dissensões, as brigas, a separação. Pergunta 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? Será que quem foi inimigo na terra continua inimigo no além? Resposta: não conservarão ressentimento um do outro. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Então, ele está dizendo que não existe ressentimento para o espírito que já quer o bem, que já está equilibrado, porque a sua visão aumenta e ele deixa de dar valor para as briguinhas, para os ressentimentos da terra. Mas os espíritos imperfeitos conservam a animosidade. E a gente viu que o imperfeito é aquela escala da maioria na terra, né? Todos nós somos imperfeitos. Então muitos carregam essa animosidade para o além, enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então ele está dizendo que muitas vezes o motivo de briga, de dissensão, de ódio, de separação na terra é o motivo material, é o motivo simplesmente de bens materiais. Quando chegam no plano espiritual, os espíritos percebem que os interesses materiais ficaram na terra e por isso se perdoam com mais facilidade aqueles que tinham uma certa antipatia. Sucede como entre dois colegiais, que chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Vejam que aqui na Terra a gente consegue enxergar isso, né? Quando a gente adquire uma certa maturidade com a vida adulta, nós deixamos de ter briguinhas de adolescente, de crianças, com outras pessoas. Alguns ainda continuam imaturos, né? Mas grande parte amadurece e deixa de ter essas discussões e brigas. Pergunta 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Então a lembrança, o espírito se recorda do que o outro fez. Isso atrapalha? Resposta: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então a lembrança é um fator de separação no além, porque a pessoa imperfeita não consegue ainda perdoar. Pergunta 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Que será que as pessoas que a gente fez mal sentem contra nós? Resposta: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Então a gente precisa mostrar arrependimento por ter feito mal. O bom vai nos perdoar. Os maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhe fizemos e nos persigam até, às vezes, em outra existência. A gente vê muito isso nas obras complementares, né? As obsessões que nascem por conta do ódio, da perseguição e do mal praticado, muitas vezes levando essa perseguição até para outras existências. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Nós já falamos isso aqui, né? Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi o homem, mas Deus permite que o homem se utilize da sua escolha negativa para castigar, ou seja, para fazer espíritos resgatarem uma falta que eles mesmos pediram para que tenham consciência tranquila, para que tenham paz nas suas próprias consciências. Por isso Deus permite. Eu vejo muitas pessoas, né, duvidarem de Deus, acusarem Deus de que
ele não existe ou é muito mal porque permite a maldade na terra. Só que nós, espíritas, sabemos que Deus permite o livre-arbítrio do indivíduo em escolher o mal, porque há espíritos que precisam expiar, que inclusive pediram por essa expiação. E aí, quem faz o mal vai fazer com aquele que tem a culpa, que tem a necessidade de passar por aquilo, mas essa pessoa realizou um escândalo e será punida por isso. Por isso Jesus disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele que o realize, né? Para aquele que o cometa. Por que o escândalo é necessário? Porque é da lei que a pessoa se escandalize no sentido de expiar, no sentido de sofrer algum mal. O escândalo é necessário para o reajustamento do indivíduo. Não é o escândalo de se revelar algo absurdo. É escândalo no sentido da pessoa passar por uma situação de sofrimento, de limitação, de expiação. Pergunta 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Será que as pessoas deixam de se gostar, passam a se afeiçoar por outros e etc? Resposta: não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Olha que resposta interessante. Por que os espíritos, uma vez libertos da carne e amadurecidos por conta desse despertar, não deixam de falar com outras pessoas, não deixam de gostar daqueles que eles já simpatizam? Porque eles não se enganam quanto ao sentimento. Então não tem como alguém desencarnado, que já compreende a necessidade da elevação, simplesmente deixarem de ter um sentimento de simpatia, né? Porque esses espíritos já conseguem identificar. E eu não estou falando de espírito puro, né? Estou falando daquele que já tem uma consciência aberta, uma consciência esclarecida em relação à vida espiritual e por isso não deixa que as coisinhas da terra impeçam ou modifiquem as suas afeições. Os espíritos, uma vez libertos da matéria e conscientes do seu estado, eles não se enganam em relação ao sentimento alheio. É por isso que ele diz que as afeições individuais não se alteram no plano espiritual. Porque a gente não se engana com ninguém. A pessoa não enganou a gente, se fez de bonzinho e depois nos traiu, como a gente vê na terra. Lá não, a gente identifica de pronto, então as nossas simpatias continuam as mesmas. Eles ainda dizem: falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Não há essa máscara no além, já falei isso aqui várias vezes, né? Não é possível enganar o sentimento no plano espiritual. Daí vem que, quando são puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Que bonito, né? Suprema felicidade. Ninguém se engana com ninguém. Todos identificam a pureza do coração e a intenção da pessoa. Por isso não se engana e não altera a sua afeição. Pergunta 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Será que dois seres que se amam na Terra continuam a se amar no além? Resposta: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Então, sentimento verdadeiro. Aí ele continua: se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Se a causa do suposto amor era físico, quando perde o físico, o amor também desaparece. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Já falamos isso, né? As afeições são verdadeiras, são sólidas, são duráveis, porque aqui as nossas afeições estão ligadas à criação, a quem nós convivemos na infância, a interesses materiais e etc. Lá não. O único interesse que move as afeições espirituais é o interesse do sentimento recíproco. Pergunta 298. As almas que devam unir-se
estão desde suas origens predestinadas a essa união? Pergunta importante, hein? A gente já nasce predestinado a alguém para se casar, por exemplo? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Será que existe aquela chamada cara-metade? Espírito que completa o outro? Resposta: não. Não há, portanto, uma predestinação e não há uma metade. Mas vamos ver. Não há união particular e fatal de duas almas. Então vejam que é fruto da escolha a união entre dois seres. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Então o que existe de união é a união fraternal entre todos os espíritos. Isto é, segundo a perfeição que tenho adquirido. A reunião que existe no além é conforme a sintonia. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então a união, ela existe conforme a elevação do indivíduo se tornando cada vez mais forte. Existem uniões de espíritos imperfeitos, mas são derivadas da discórdia. A união derivada da concórdia, ela é eterna, ela é completa, porque é derivada de um sentimento sincero. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? É a chamada cara-metade. Resposta: a expressão é inexata. E isso é lógico, né? A gente tem espíritos que nós simpatizamos ou que estamos percorrendo a trilha evolutiva juntos há muitos séculos ou até milênios. Mas não significa que um complementa o outro. Nós somos criados de forma completa. Nós não precisamos de uma metade para nos completar. Mas lógico que existem simpatias milenares. Ele diz: se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então é lógico que não existe uma metade exata que encaixa na nossa metade, né? É uma figura de linguagem para falar dos espíritos simpáticos que estão há muitos milênios trilhando um caminho parecido ou até mesmo juntos nas mesmas encarnações. Pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? É interessante porque a gente tem que ampliar o conceito, né, de fraternidade, não amar somente os nossos familiares, mas ampliar para toda a humanidade e no futuro ampliar para todo o universo, para tudo que é criado por Deus, vai integrar nossa família universal. Então, sim, a gente vai se separar de certos espíritos para vivenciar a união com outros espíritos, isso é natural. Não no sentido sexual, necessariamente, não no sentido de matrimônio, mas sim de união fraterna. A resposta, portanto, é a seguinte: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Já existe uma união derivada da fraternidade que há entre os espíritos criados por Deus. Irmãos, portanto, em Deus. Falo dos que atingiram a perfeição. Então ele está falando que os unidos de verdade são aqueles que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram abaixo. Então a simpatia aqui tem um sentido de conexão, né? O espírito que se eleva, ele deixa de simpatizar, ou seja, ele deixa de sintonizar, de se unir com espíritos imperfeitos, porque ele está se elevando. Isso não significa que ele deixa de ser irmão deles. A fraternidade existe entre todos os seres criados por Deus, mas a união vai ser entre a simpatia que um tem pelo outro. Pergunta 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Olha que a pergunta insiste no ponto da cara-metade, né?
Será que um complementa o outro? Ou há uma identidade de pensamentos? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores, ou seja, os seus gostos, as suas intenções, as suas vontades. É isso que dita a simpatia entre os espíritos, e é por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós desejamos, com o que nós pensamos, com o que nós queremos, porque atrairemos espíritos que pensam igual, que querem o mesmo, que têm as mesmas aspirações do que nós. Por isso temos que ter aspirações elevadas para atrairmos espíritos também elevados. Os pendores e instintos, portanto, ditarão a simpatia entre os espíritos imperfeitos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Ele repete a resposta, para dizer que não há metade que complemente outra. Nós somos indivíduos criados completos. Não existe essa necessidade de completude por outro espírito. Pergunta número 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? A pergunta é a seguinte: os espíritos se unem, os espíritos têm simpatia apenas pelos gostos, pelos pensamentos, pelos sentimentos ou também pelo conhecimento? Resposta: na igualdade dos graus de elevação, ou seja, engloba tanto sentimentos e pensamentos como também conhecimentos. Tudo que se refere à elevação, à evolução, vai ditar o nível de simpatia e de atração entre os espíritos. Então são todos os pendores, não somente os desejos e instintos, mas também os conhecimentos adquiridos. E esse raciocínio é muito fácil de entender, porque na Terra a gente também se reúne conforme ideais de pensamento, de conhecimento. Geralmente pessoas da mesma área se reúnem para debater, para conversar, para simpatizar. Lá também, os conhecimentos, tanto quanto os sentimentos, unem os espíritos. Pergunta número 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? É lógico, né? Será que no futuro, espíritos que hoje estão brigando vão também se unir? Resposta: todos o serão. Todo mundo vai um dia se reconciliar com os irmãos que tem algum tipo de discussão, de desentendimento. É por isso que a gente aprende no Espiritismo que o melhor é se reconciliar agora, para não ter que voltar junto, né? Voltar em outras encarnações para sublimar esse sentimento. Sublima logo agora, perdoa agora, faz as pazes agora, porque todos um dia terão que simpatizar. Então pensa naquela pessoa que você menos simpatiza. Saiba que um dia você terá que simpatizar com ela. Então, na medida do possível, é claro, simpatiza desde já. Se não for possível, pela conduta dela, não tenha nenhum sentimento de animosidade, de orgulho, de vaidade, de inveja. Porque senão, terá que retornar, bem juntinho, agarradinho, para poder perdoar, para poder sublimar e para poder simpatizar. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, subirá, aperfeiçoando-se, a em que se acha um outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Olha que interessante, é como se fosse uma corrida, né? Tem pessoas que estão à frente e outras que estão atrás. Se a pessoa estacionar, quem está atrás vai chegar mais rápido nela. Se a pessoa continuar evoluindo, quem está atrás vai ter que trabalhar bastante para chegar lá também. É assim que funciona a evolução, e todos um dia simpatizarão, porque chegarão todos na linha de chegada, que é a pureza de espírito. Item A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que agora o sejam? Será? Pessoas que a gente ama, a gente deixa de simpatizar com elas? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Olha que resposta. Ou seja, a pessoa fica preguiçosa em reformar-se intimamente, em se melhorar, em tratar os outros de uma forma mais educada e simpática.
vai perdendo a simpatia de outros espíritos, que hoje têm uma simpatia por ele. Então, sim, nós podemos perder a simpatia dos espíritos. Kardec então vai dizer: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Por isso que eu disse que é figurado, né? A cara metade é uma linguagem figurada, ninguém completa o outro, mas se unem os espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Já falei. Não pertencem, de certo, à ordem mais elevada os espíritos que a empregaram. Então, se um espírito veio na reunião mediúnica e falou que existe cara metade, existe um espírito que completa o outro, ele é um espírito que não é elevado. Porque um espírito elevado vai explicar: não, você já foi criado completo. Ninguém precisa se unir a um outro espírito para se sentir completo. Não existe cara metade, existe simpatia. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, hão podido exprimir seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Então, o espírito que falou isso continua usando a mesma expressão que usava na Terra: cara metade, alma gêmea, etc. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que existam espíritos criados um para o outro e que deverão fatalmente reunir-se um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então esqueçam essa ideia de que tem um espírito esperando a gente para se reunir, para conseguir evoluir. Não. A evolução é individual. A gente se reúne a muitos espíritos nessa caminhada, mas não há essa dependência de um espírito para o outro, a não ser que nós criemos, né? Percebam que o atraso, aquilo que não está conforme a lei divina, é sempre criação do homem. Uma dependência que um espírito cria em relação ao outro não é natural, não é da evolução. Foi criado por esse indivíduo. Não há seres criados para que se completem como almas gêmeas. Pergunta 304 no item Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? A gente, quando reencarna, esquece da vida espiritual, né? Tem o véu do esquecimento para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir esquecer o que fizeram com a gente ou o que fizemos com os outros. Por isso o véu do esquecimento. Mas será que o espírito, uma vez desencarnado, se recorda da sua última existência? Resposta: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Olha só. Além de dar informação que sim, nós lembramos das nossas existências passadas quando estamos no plano espiritual, ele ainda diz que a gente dá risada. A gente ri quando percebe quantas decisões infantis nós tomamos. Façamos essa autoanálise agora, né? Estamos tomando decisões hoje que o nosso eu de amanhã vai dar risada? Que o nosso espírito, uma vez no plano espiritual, vai rir das decisões que tomamos agora? Pensemos nisso, né? Kardec diz: tal qual o homem que chegou à maturidade, à madureza, e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Então, Kardec demonstra que isso acontece aqui na Terra, né? A gente, quando amadurece, também ri das decisões bobas que tomamos quando éramos crianças ou adolescentes. O mesmo se dá, portanto, com o espírito que se eleva. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Será que o espírito se recorda de tudo quando desencarna? Resposta: não. Vem de pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, é aos poucos que a gente vai se recordando, né? Das vidas anteriores, das existências passadas. Não é imediato. Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida?
apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? É uma pergunta parecida, né? Está falando do nível de detalhe. Resposta: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Olha só. A recordação é só daquilo que explica o porquê estamos em determinada situação. Então, o espírito que está no umbral, ele vai se recordar das suas existências, aquilo que levou ele para o umbral. Então, a lembrança é conforme o estado em que se encontra, na erraticidade, ou seja, no intervalo entre duas encarnações. Bem compreendes, no entanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então tem muita coisa que a gente vive que a gente não vai querer recordar, não vai ter interesse nenhum em recordar. A gente não terá, portanto, interesse em recordar-se de muitas coisas do que fizemos. A gente se recorda apenas daquilo que vivemos e que tem relação com o estado a que nos encontraremos no além. Item A. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Resposta: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, quando não tem utilidade. Então, o poder do espírito é sim se recordar dos mínimos detalhes, até mesmo dos pensamentos que tivemos. Olha só que poder que o espírito possui, herdado de Deus. Temos a capacidade de recordar dos mínimos detalhes de tudo que fizemos e até pensamos. Porém, na prática, a gente se recorda daquilo que tem utilidade. Para que o espírito vai ficar, por exemplo, tentando lembrar do que comeu no dia 22 de agosto de 1972? Não tem porquê, não tem utilidade, né? Mas se ele quiser, ele pode acessar essa informação. É que na prática, ninguém vai em busca disso porque não tem qualquer utilidade para o espírito. Pergunta ainda, a mesma no item B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Será que o espírito tem essa visão de entender os mecanismos da existência para o futuro? Resposta: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então essa visão, como já falamos, fica mais ampla no além, no plano espiritual, fica uma visão bem mais abrangente do que quando estamos mergulhados na carne. E por isso a gente compreende a necessidade de nos purificarmos pela expiação, pela reencarnação, até que vamos deixando para trás todas as impurezas a cada nova existência. Pergunta número 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Kardec está perguntando, portanto, como se dá essa lembrança? É como um filme? É como imagens que se vê dentro da cabeça? Resposta: de uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Olha que poder, novamente, do espírito. Quando ele quer se lembrar de algo, é como se ele estivesse vivenciando no presente aquela lembrança. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Ele foca no momento, se lembra como se fosse o presente e o restante fica meio esquecido. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Quanto mais desmaterializado, menos importância damos ao planeta Terra no sentido material. Essa a razão por que, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de detalhes que te pareçam importantes. Então vejam que essa condição levou muitos a duvidarem do espiritismo. Por quê? Invocava o espírito e ele não sabia de alguns detalhes que a pessoa achava importante. Mas vejam, a pessoa encarnada achava aqueles detalhes importantes, mas o espírito, uma vez liberto da matéria, não acha mais interessante, não acha importante muitos dos detalhes que outras pessoas encarnadas podem achar.
Então não é porque é uma fraude, não é porque o espírito está fingindo, é porque ele está num plano em que ele não liga mais para os detalhes da Terra que não têm utilidade para ele. Então vários detalhes ficam no esquecimento mesmo. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Aquilo de que se recorda perfeitamente, bem são os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito, portanto, se recorda do que é principal para ele, não dos detalhes inúteis. Pergunta número 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam o que acaba de ter? Vejam como Kardec insiste, nessas perguntas sobre o esquecimento e as lembranças. Resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. A gente se recorda de tudo, mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então o espírito deixa muito claro, que a lembrança é daquilo que importa, é daquilo que é útil, especialmente para aquilo que trata do nosso presente, que explica o porquê de estarmos sob determinada condição e forma no presente. Aquilo que não tem utilidade fica esquecido. Por isso que as primeiras existências, como espíritos recém-saídos na animalidade, não são lembradas, ficam no esquecimento mesmo. Pergunta 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? O que será que a gente pensa do nosso corpo material que a gente usou na Terra? Resposta: como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então a gente fica aliviado por se desfazer do corpo físico. Mas faço o alerta que eu sempre faço, Faço mais uma vez. Isso não significa que a gente deve menosprezar o corpo físico. A gente tem que valorizar, a gente tem que cuidar do corpo. A gente vai desconsiderar ele quando desencarnar, mas durante a existência, você tem que respeitá-lo como um templo. Tem que cuidar dele, tem que praticar exercício físico, tem que se alimentar bem, tem que evitar os vícios, porque você cuida do seu corpo para ter também uma vida espiritual equilibrada. Mas quando estamos do lado de lá, a gente se alivia por tirar esse peso que é o corpo físico. Item A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? O que será que o espírito pensa quando vê o corpo apodrecendo? Resposta: quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa em que nada o interessa. Notem que o relato dos espíritos suicidas é o oposto, Ele sente o corpo se decompor e vive momentos de horror no caixão, perto do corpo em decomposição. Mas para o espírito equilibrado, que não se suicidou, que está de certa forma desperto para as realidades espirituais, a decomposição do corpo físico não lhe traz nenhuma alteração. Porque ele não está ligado ao corpo físico, ele não está tendo as sensações que o suicida tem, por exemplo. Então não interessa a ele como seu corpo está, se já apodreceu, se já virou ossada. Não interessa a ele, ele já se libertou da matéria. Pergunta 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Será que o espírito fica pensando na ossada, nos objetos? Resposta: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado de onde considere as coisas terrenas. Então essa ligação com o terreno vai depender da elevação espiritual do espírito. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais preocupado com as coisas da terra, mais ligado ficará ao seu corpo e aos objetos que usou na terra. Quanto mais elevado por consequência, menos considera e valoriza os objetos e o corpo material. Pergunta 311. O respeito que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Pergunta interessante, Será que se a gente valorizar os objetos que alguém usou
e depois desencarnou, causa uma certa alegria nesse espírito? Resposta: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Então vejam que a lembrança do objeto é muito mais como uma ligação com aqueles humanos, espíritos encarnados que ele deixou, que ele conviveu. A lembrança, portanto, não é pelo objeto em si, mas é pela lembrança que o objeto traz quando esse espírito pensa nele. O que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Por isso, o que ele valoriza é o ser humano, o espírito, e não o objeto. Pergunta 312. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? E aí, será que os espíritos se lembram do sofrimento? Resposta: frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então o sofrimento é algo constante de lembranças. A gente sempre se recorda do que passou, porque isso nos facilita enxergar a felicidade a que estamos destinados. Pergunta 313. Ao deixar a terra, o homem que nela foi feliz, sente falta dos prazeres que teve? Aí a gente tem que ver que felicidade ele está se referindo. Ele está falando de alegria, de gozo físico, porque ele vai ter saudade dos prazeres se ele se ligou aos prazeres carnais. Mas felicidade, não, né? Vamos ver a resposta. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, e que espiam pelo sofrimento. Então só o espírito inferior que vai sentir saudade dos gozos terrenos, da alimentação, do sexo, da bebida e etc. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Por isso que tem aquele louvor bonito, né, daquela cantora Gabriela Rocha, que ela fala que um dia com Deus, com Cristo, né, vale muito mais do que 1000 dias sem Ele. É o mesmo raciocínio, né? A felicidade eterna para os espíritos puros valem muito mais, valem 1000 vezes mais do que os prazeres da terra. Kardec diz, exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. De novo, Kardec traz o raciocínio nosso, né? Para a gente entender como funciona essa lembrança, essa saudade, é só a gente pensar que os desenhos, os brinquedos, as atividades que fazíamos quando crianças não importam mais quando adultos. A gente se apega a algumas das atividades, mas a maioria das pessoas que amadurecem não tem os mesmos gostos da infância. É o mesmo raciocínio para o espírito liberto. Pergunta 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Olha que pergunta importante, né? Aquele que fez uma atividade importante na Terra fica chateado porque ninguém deu continuidade? Ou não teve utilidade o seu trabalho? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Por mais que ninguém esteja realizando, outros vão concluir. Então o espírito não fica chateado porque ninguém está continuando o seu trabalho ou porque ele não pode continuar, porque ele sabe que outros um dia continuarão. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante. Então ele inspira os encarnados para que continuem seus trabalhos. Quantos cientistas receberam essa inspiração, concluindo o trabalho de outros cientistas que já tinham desencarnado? É muito comum, inclusive. Esses cientistas, essas pessoas, também artistas, são inspiradas para continuar o trabalho de outros espíritos. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, se o espírito está liberto da vaidade, da necessidade de autoafirmação, e ele fazia o bem para o
em favor de toda a humanidade, ele vai ter esse mesmo sentimento e vai estimular, inspirar em outros que tenham o mesmo sentimento também, de realizar algo pelo bem da humanidade e não somente para o interesse pessoal. Pergunta 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Resposta: de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Vejam como o espírito muda de opinião quando desencarna, né? Kardec perguntou se o artista dá valor para a sua arte quando desencarna. Ele diz que a maioria, o espírito que respondeu diz que a maioria, na verdade, condena grande parte do que fez. Por quê? Certamente realizou uma obra literária, uma obra artística, preocupado com a riqueza, preocupado com a fama. Então não é raro que o espírito condene aquelas obras que ele fez com base nos interesses mesquinhos. A apreciação da sua arte dependerá da sua elevação. Quanto mais elevada a arte, maior a probabilidade do espírito se orgulhar dela, uma vez no mundo espiritual. Pergunta 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra? Pelo progresso das artes e das ciências? Será que os espíritos têm preocupação em nos inspirar para elevar a ciência, as artes, os trabalhos? Resposta: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Então tem espírito imperfeito que não está nem aí para a elevação e o adiantamento das nossas ciências. Mas quando o espírito é puro, quando o espírito é missionário, ele se preocupa sim que nós avancemos, que nós busquemos o progresso. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então o espírito puro vai se preocupar apenas com aquilo que traz elevação para a coletividade. Muitos vão dizer: o espírito de fulano nunca me atende, o espírito de fulano, ele se comunicou, mas não é ele, porque ele não valoriza a arte dele. O que acontece é que muitas vezes a arte inútil, uma arte que não eleva, uma arte ou um trabalho que não traz um avanço para a sociedade, é menosprezado pelo espírito, pelo seu criador mesmo, pelo gênio que muitas vezes criou aquele trabalho. Ele menospreza porque ele vê que não tinha interesse, não tinha utilidade coletiva, tinha uma utilidade apenas individual. Então é comum que o espírito não dê valor para muitas das suas criações quando estava encarnado e foquem apenas naquelas criações que elevam a sociedade. Pergunta 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Olha que pergunta interessante. Será que a gente tem amor à pátria quando deixamos a Terra? Resposta: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Olha que bonita a visão do espírito puro em relação à pátria. Pátria para o espírito puro é o universo inteiro. Pátria na Terra é onde encontram-se os seres simpáticos a ele, aqueles que ele ama. Olha que conceito mais amplo, né? De pátria, de fraternidade, de irmandade. Kardec comenta: as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito. A forma como a gente enxerga as coisas varia, porque depende da nossa elevação, do grau evolutivo. Conformidade, portanto, com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que nos achamos. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo permanecem na Terra. Que pena, né? Os espíritos puros ficam só um pouquinho aqui na Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que poucos atrativos lhes oferece o nosso mundo. Então a Terra, apesar de ser linda,
as suas atividades não interessam muito aos espíritos puros, porque eles não têm os mesmos interesses do que nós. Eles estão vibrando com obras muito mais belas e complexas, né? A menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Então o pensamento é sempre esse, né? Foca no progresso da coletividade. Os espíritos de ordem intermédia estagiam mais frequentemente neste planeta, se bem considere as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Então, os que estão numa fase intermediária desencarnam e têm uma visão mais ampla dos que estão encarnados, mas eles têm uma visão parecida com a nossa. Os espíritos vulgares, esses são os que nele ficam de modo, por assim dizer, fixo, e constituem a massa da população invisível no globo terráqueo. A maioria de espírito vulgar, ou seja, espírito ainda ligado à matéria. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do envoltório corpóreo. Continuam fazendo as mesmas coisas e com os mesmos interesses após a morte. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. É por isso que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e que muitas vezes espíritos participam das nossas atividades, principalmente porque a população espiritual é muito maior que a população encarnada. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, há alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, apesar da maioria ser de espírito vulgar, que nos estimula as suas paixões, para que a gente caia como eles caíram, para que a gente tenha a mesma excitação das paixões, existem alguns que querem se instruir, se aperfeiçoar, e por isso abandonam essa atitude, né, de continuar vulgar depois da morte. Mas dependerá muito como cada espírito toma essa decisão quando se encontra no plano espiritual. Pergunta número 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Será que eles mudam de opinião quando estão no intervalo entre duas encarnações? Resposta: muito. Mudam muito. Nós temos o exemplo de Santo Agostinho, né? Que muita gente criticou a mensagem dele no Evangelho como sendo diferente do que ele acreditava na Terra, mas é muito comum mudar de opinião quando deixa o plano físico. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Quanto menos ligado à matéria, mais ampla fica a sua visão. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. O tempo que fica, portanto, ainda preso à matéria varia conforme a elevação do espírito, mas quanto mais se desvincula da matéria, mais clara fica a sua mente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Esse é o espírito consciente, né, da necessidade de melhora. Pergunta 319, a última pergunta do estudo de hoje. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? É uma pergunta muito importante. Por que a gente se espanta quando chega lá se a gente já viveu no plano espiritual? Resposta: isso é apenas o efeito do momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Então o espanto ele é decorrente daquele período de adaptação do espírito que desencarna e se encontra no plano espiritual. É uma perturbação temporária. Mais tarde, ele se vai inteirando perfeitamente da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então é questão de tempo para que essa perturbação vá cedendo, como a gente já estudou aqui no canal. Quanto mais tempo no além e mais centrado na elevação, mais rápido o tempo em que o espírito se desvincula dessa perturbação após a morte. Encerramos então mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham, rogando a proteção divina para todos que precisam ouvir a palavra e refletir sobre os ensinos dos Espíritos e de Cristo Jesus, e peço
que essa paz, essa sintonia, essa vibração possa alcançar a todos os lares, daqueles que necessitam ouvir o Livro dos Espíritos, o Pentateuco Kardeciano, as obras complementares e os comentários daqueles que estão estudando, para que possam traduzir muitas vezes pensamentos que não estão claros ou que precisam de uma interpretação maior. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve, nos inspira, e encerro mais um estudo, realizando a oração junto daqueles espíritos que nos querem bem, que nos inspiram para o bem e nos sopram aos ouvidos o caminho correto que devemos seguir. Pedimos que a espiritualidade amiga possa alcançar aqueles que estão em desespero, que estão buscando alternativas para suas existências, que estão distantes do plano espiritual no sentido de espiritualização dos seus seres, e que todos eles possam receber também essa mesma vibração de paz e de harmonia, a fim de que possam sentir a presença do Pai e também se libertarem das suas paixões. Pedimos que essa paz alcance aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles que precisam receber esse amparo para serem inspirados e conseguirem resolver as problemáticas que envolvem as suas existências. Peço ainda aos espíritos sofredores, aqueles que estão no além, mas sem compreenderem a sua situação, para que possam também despertar e somar esforços junto a nós para caminharmos em conjunto na direção do Pai Eterno. Muito obrigado, Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, o Senhor que rege as nossas vidas, e que a tua paz alcance a todos os corações, especialmente aqueles ainda não despertos para o bem. Pedimos por fim a Maria Santíssima, que possa estender o seu manto sagrado por toda a terra, nos livrando de todo mal, nos abençoando com seu amor e principalmente libertando aqueles que estão atrelados ao crime, ao suicídio e ao mal. Que todos eles possam despertar o quanto antes para a condição de trabalhadores da última hora, tenham a oportunidade de servir na vinha do Pai e possam receber a recompensa de herdar a terra pacificada e a paz de consciência daquele que age no bem. Graças damos, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que a paz de nosso Senhor, do nosso Criador, da providência divina, eterna e perfeita, possa nos envolver a todos e nos libertar das nossas paixões, para que alcancemos mais rapidamente o grau de pureza necessário para adquirir a felicidade real. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.